voltamos aqui na sequência do programa Além da Notícia, hoje falando sobre João 23, João Paulo II, futuros santos. Daqui a pouquinho já estaremos chamando os dois de santos. Como serão chamados, hein? São João. São João? São João 23, São João Paulo II. Bento XVI, desculpe, João 23 foi beatificado no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Olha que interessante, serão canonizados juntos, porém quem beatificou João 23 foi João Paulo II no ano 2000, ano do jubileu, e o corpo, naquele ano, o corpo de João 23 foi levado até o Vaticano, não é verdade? Eu tive o privilégio de participar dessa missa como diácono. Ai, que maravilha. Quando fizeram a exumação do corpo e descobriram essa parte do rosto que estava intacta, colocaram então o corpo de João 23 numa urna de cristal no meio da basílica. Me lembro do momento em que nós saímos da capela da Basílica do Vaticano para sair para o sagrado, né, para fazer aquela volta. E nos foi orientado que nós teríamos a chance de fazer a primeira veneração pública, porque depois da exumação ninguém mais tinha se aproximado do corpo dele. Então vamos nós. Eu conheci a história de João 23, nunca tinha visto detalhes do rosto dele, não me preocupava tanto com isso. Quando eu passei perto, que eu vi aquele rosto bem italiano, com o nariz bem avantajado, né? Falei assim, nossa, esse é italiano mesmo, né? Foi a minha impressão. E, inclusive, gerou comentários porque o corpo dele estava intacto, mas aí do corpo de João 23 se disse que de fato foi trabalhado com produtos, não é? Para que se mantivesse intacto por longos anos? Parcialmente isso, porque parcialmente. O funeral pontifício é muito prolongado. Uhum. Então é feito um tratamento para o corpo suportar aqueles dias de exposição. Sim. Não é um embalsamamento, não faz dele uma múmia. Uhum. Então não tem um produto para conservar a longuíssimo prazo, é para o tempo dos funerais. O que chamou a atenção é que o corpo dele estava mas muito perceptível mesmo, algo mais muito... conservado. Muito para além da atuação dos produtos químicos usados para aquela ocasião do funeral. Monsenhor, e qual foi o milagre da beatificação de João 23 e os milagres de beatificação e canonização de João Paulo II? O de João 23, até a gente, quando você anunciou, que no próximo bloco nós iríamos falar disso, ficamos um pouquinho em dúvida, mas é a cura de uma irmã Caterina, das Filhas da Caridade, que sofreu por longos anos de uma úlcera, uma gastrite ulcerosa, que se agravou muito e o tumor foi retirado, mas ela estava totalmente desenganada. Foi a cura repentina e total dessa irmã, o milagre que foi levado em conta para a beatificação de João 23. Talvez o padre Delton, que gosta tanto do Papa João Paulo II, queira falar de João Paulo II? Primeiro, para a beatificação, a cura da irmã Marie Simon Pierre, que é interessante a história, porque ela rezava... Francesa com Alzheimer, não é isso? A doença do Papa. A mesma doença dele, e ela falou assim, já que ele teve isso, ele pode me ajudar. Rezou de noite, no outro dia, acordou completamente curada. Tive a graça de ouvir o testemunho dela na véspera da beatificação, é coisa impressionante. Olha que bonito. E agora, dessa senhora da Costa Rica, sim. que... transformou a sua casa num altar de veneração a João Paulo II por causa da enfermidade que ela tinha da parte neurológica, né? Já desenganada, né? Trazendo um sofrimento enorme para a família. O que eu achei interessante nesse último milagre é que a intercessão de João Paulo II é para toda a família, porque houve uma conversão na família. Uhum. Ela sim ficou curada, mas a família toda se tornou muito mais católica, muito mais fervorosa. Bom, e aqui chama a atenção que Francisco dispensou o segundo milagre para a canonização de João 23. Isso é inédito, Monsenhor, ou foi mais uma exceção que o Papa fez? Não, já houve. O João Paulo II já tinha feito dispensa desse gênero. Bom, nesse caso, os dois estão gozando de uma dispensa. João 23 é a dispensa do milagre e João Paulo II gozou da dispensa do prazo inicial para a introdução do processo que Bento XVI deu. Então, nos dois casos estão sendo privilegiados. Mas o Papa Lambertini, Papa Bento XIV, que foi o último a fazer uma reforma substancial nos processos de beatificação dos servos de Deus e de canonização dos beatos, ele previa possibilidades assim de exceção. Como essa exceção extraordinária que Bento já fez com relação à doutora da Igreja Santa Hildegarda,
e que Francisco está fazendo agora com relação a Anchieta e os outros 2 beatos canadenses, que é a chamada canonização equipolente, que é a declaração de equivalência do culto que recebe local, que é típico do beato, para o culto da Igreja Universal, que é típico do santo. Então, já nessa reforma de Bento XIV, as exceções são previstas quando a convicção da santidade é grande, é generalizada, é evidente. Você sabe que esses dias eu ouvi um comentário que disse assim, mas você quer milagre maior do que o Concílio Vaticano II? O que esse homem conseguiu fazer com a igreja, as mudanças, a igreja que a gente tem hoje? Ele falou, ali já foi um milagre que dispensaria qualquer outro. E, na verdade, se a gente for examinar teologicamente, a santidade é maior do que qualquer milagre. A santidade é a vida da comunhão com Deus, superando tudo o que é tendência de pecado, todos os estímulos que, além daquilo que já trazemos por marca na nossa condição, nos vêm do mundo. E essas pessoas conseguirem vencer tudo isso e dar ao mundo um testemunho de comunhão com Deus, a santidade é maior do que qualquer milagre. Então, quando há na igreja a convicção da santidade, não se precisa esperar milagre. Porque às vezes a gente pensa que o milagre é como se fosse uma prova científica da santidade. Santidade não tem prova científica. O milagre é uma segurança que se tem para que o Papa faça essa declaração. Mas o maior milagre é a santidade, eu diria. E aí quem está agora nos acompanhando, certamente que conheceu João Paulo II, por exemplo, vai dizer que aquele homem não era um homem santo. Aqueles seus últimos dias de vida, a forma como a gente o acompanhava nos seus últimos anos também, de forma heróica, conduzindo a igreja e de forma apaixonada por Jesus, nos ensinando a amá-lo também. Realmente, eu estou de acordo com o que o senhor está falando plenamente. E agora eu queria saber o seguinte, como é que nós podemos entender, e me ajudem nisto, que influência deixaram esses 2 papas no clero, por exemplo, nos sacerdotes da época de João XXIII, nos sacerdotes da época de João Paulo II e na igreja como um todo. Que heranças esses homens deixaram em suas épocas? Ok. João XXIII, ele exerceu seu ministério todo sob a lei, o Código de Direito Canônico de 1917 e com o rito litúrgico de São Pio V, que às vezes as pessoas superficialmente ficam falando a missa de costas ao povo, quando na verdade é a missa de frente para a cruz. Então ele exerceu seu ministério naquelas condições. Mas o testemunho do exercício do ministério de João XXIII é o aspecto pastoral aliado à piedade, à devoção, à profundidade espiritual, que nós poderíamos dizer são os 2 polos de atração da vida de um ministro, de um presbítero, de um bispo. A oração é a sua relação com Deus, é a sua intimidade com Deus. E o pastoreio é a sua relação com o povo de Deus. E ele exerce esse pastoreio por mandato divino, em nome de Deus. Então, no fim, esses 2 polos se unificam com uma mesma intencionalidade. E a figura de João XXIII é a de um sacerdote que viveu isso com profundidade, com radicalidade e com simplicidade. Então, esse João XXIII, modelo de sacerdote, modelo de presbítero, para mim, é algo que permanece, que transcende seu tempo, mesmo com as mudanças canônicas, mesmo com as mudanças rituais na igreja, ele permanece um modelo válido. E João Paulo II, o senhor se lembra do livro fabuloso, do seu testemunho sacerdotal, no seu jubileu de ouro, Dom e Mistério? Foi tão bonito. No ano do jubileu de ouro, eu estava seminarista em Roma, ganhei esse livro e devorei o livro numa tarde, onde ele colocou o testemunho claro de eu não consigo conceber o sacerdócio, longe da Eucaristia e longe do confessionário. Coisa bonita essa sensibilidade pastoral, que não deixa nada a desejar daquilo que João XXIII testemunhou da época de pobre padre da roça, do campo, né? Diríamos aqui, que bonito. Eu posso testemunhar, Ronaldo e Monsenhor, na minha vida de padre, a influência destes 2, de modo especial João Paulo II, como eu falei, me ajuda muito hoje a ser padre. Posso dizer uma coisa de ambos? João XXIII, ele dizia que aprendeu a ser padre e bispo com o seu bispo. Ele amava demais o seu bispo, porque dizia que o seu bispo amava muito o povo. Como era mesmo? Era Domenico Tardini?
Tardini, sim, Monsenhor Tardini, exatamente. Que convocou o sino do diocesano, que era um homem de uma visão pastoral extraordinária. E que tinha um humanismo tão forte dentro de si, que via as lutas de classe, os trabalhadores sofrendo, ele ia ali para defendê-los. Não é? E foi acusado, inclusive, de ser comunista por causa disso. Exato. O próprio João XXIII foi acusado de comunismo na sua época também por causa disso. Com a Pátia Interes, que você lembrou agora há pouco, também. Exato. Confundem, né, os nossos princípios da doutrina social. Tão humanistas são eles que as pessoas mal informadas confundem as coisas. Confundem. E João Paulo II, a gente olha para a figura de João Paulo II, o fascínio que ele também exercia nos seminaristas, nos jovens sacerdotes e também no episcopado, por tamanho zelo, tamanho amor à evangelização e às causas humanas também. Então, eu imagino... A presença da igreja na mídia se deve, em grande parte, à influência indireta de João Paulo II. Uma figura midiática, uma figura carismática, que terminou despertando em muitos isso. Então, é verdade que o concílio... E o não medo da modernidade. Exato. Não é? João Paulo II não tinha medo da modernidade, não tinha medo dos avanços científicos, não tinha medo dos meios de comunicação, de nada disso. Em geral, o medo está ligado à ignorância. E ele era tudo menos ignorante. O doutorado em teologia dele foi numa universidade tradicional nossa, que é o Angélicum, em Roma, e ele estudou o argumento da fé em São João da Cruz. Mas, voltado à Polônia, ele estudou Husserl, a fenomenologia, e a ética de Max Weber, Max Scheler. E, então, ele trabalhava em ambiente universitário, ele não tinha medo da cultura, porque não era um ignorante, era um homem de alto nível de cultura. Vou pedir-lhes aqui agora algo bem descontraído. Lembram-se de algumas historinhas dos dois? Fatos, episódios marcantes dos dois papas? João Paulo II, fabuloso aquele momento em que ele tem uma audiência e o hoje cardeal Stanislau vai à procura dele como secretário pessoal e não encontra, ele não está, abre a capela, não o vê na capela, não vê no aposento pontifício, não vê em nenhuma sala do Palácio Apostólico e fica preocupado porque a hora urge. E então, sem ter aonde buscá-lo, vai até a capela para rezar. E quando ele se ajoelha, lá está o Papa, deitado no chão. E ele fala, santidade, o senhor tem uma audiência agora, essa é uma audiência muito importante. E ele falou, é muito importante? É muito importante, o senhor está atrasado. Então, eu vou rezar mais um pouquinho. Se é importante, deixa eu rezar mais um pouco. João XXIII, nos primeiros meses de Papa, estava de frente a um problema grave, refletiu, não conseguiu encontrar a solução e pensou assim, depois eu falo com o Papa. Estava acostumado a perguntar. Como núncio, os casos mais graves tinham que ser submetidos ao Papa, né? E ele, depois eu falo com o Papa. E ficou tranquilo depois que se deu conta que... E João Paulo II, eu queria dizer uma que aconteceu comigo. Quando Dom João Braz de Aviso, hoje prefeito da Congregação para os Religiosos, recebeu o Pálio como arcebispo de Maringá, eu fui representando a província eclesiástica junto com ele, e a hora que ele me apresentou para João Paulo II, e eu tinha deixado o período de vigário-geral na diocese, sede vacante, um problema, enfim, tinha acabado de prestar esse serviço, e ele falou bem de mim ao Papa e tal, e o Papa olhou para mim, eu estava com o cabelo mal arrumado, e o Papa falou assim, só falta arrumar o cabelo. Eu me lembro aqui duas de João 23. Ele estava passando em um determinado ambiente, então ele escutou uma mulher dizer, nossa, como ele é gordo. Aí ele foi e olhou assim e disse, mas o conclave não é um concurso de beleza. E o outro episódio ainda é que ele estava numa mesa, rodeado de pessoas, e tinha uma senhora com um decote avantajado. E ele então disse, a senhora não aceita uma maçã? E a senhora, não, santidade, muito obrigado e tal. E continuou conversando, e ele com todo mundo, mas a senhora não aceita mesmo a maçã? E ela, santidade, muito obrigado pela sua preocupação comigo. Continuaram a conversar, uma terceira vez o Papa, a senhora não aceita uma maçã? Mas, santidade, por que o senhor está me oferecendo tanto assim uma maçã? Ele disse que quando Eva comeu a maçã, ela descobriu que estava nua. Essa provavelmente é uma lenda, não? Se não é verdade, é muito... Verdade, mas acreditaram isso para ele. Para ver o espírito que ele tinha, é muito espirituoso, né? Acabou o programa, mas não poderia. É assim, quando o assunto é bom, a hora passa rápido, né? Padre Delton, Monsenhor Antônio, foi um prazer recebê-los aqui. Prazer foi meu, poder me encontrar mais uma vez com você,
com os que lhe acompanham no Para Além da Notícia. E quando você fizer o programa sobre Bento, me chame de novo, tá? Opa, com certeza. Ronaldo, obrigado, foi uma alegria. Quero agradecer a Deus pelo serviço que você presta à igreja acompanhando esses momentos decisivos. Então eu me sinto feliz e honrado, né, de partilhar nesse programa esse momento com você. Tanta coisa rica que você trouxe para o Brasil. Parabéns, parabéns à Canção Nova. Muito obrigado, amém. E certamente todos nós estaremos juntos acompanhando nos próximos dias as canonizações desses dois papas amados por todos nós. A Canção Nova estará cobrindo tudo. Bem, continue com nossa programação. Se Deus quiser, na semana que vem voltaremos com outro Além da Notícia, mais assuntos interessantíssimos para você. Fique com Deus, boa noite, bom sono e até lá.